Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite. Eu já de antemão peço desculpas pelo meu erro aqui de colocar às 19 horas, mas é como sempre às 18 horas, 6 horas da tarde. Então estamos dando início a esse agora renomeado Shanghai Connection, já que o pessoal do Manhattan Connection não quis assumir o nome quando eles foram para a TV estatal paulista, né? Então a gente vai aqui fazer, né, pegar esse nome para a gente, já que os nossos inscritos, o pessoal que acompanha a gente aqui, pediu para a gente adotar esse nome. Eu acho que é um apelido, né, bastante simpático e muito adequado, né, dado o nosso foco em experiências de desenvolvimento que deram certo. Né? Então, André, só uma observação, o pessoal, uma vez eu vi um comentário nas redes sociais de que essa galera do Manhattan Connection passaram aí, né, passou 30 anos, eu acho, falando mal do Estado e acabaram indo para o Estado, né, para uma TV estatal. TV estatal, exatamente. Então fica aí, né, a dica de que o mundo dá voltas e a gente vai entrar nessa roda, né, aqui nesse carrossel e nele. E eu quero já de antemão colocar, agradecer aqui a todo mundo que vem dando apoio ao canal. Peço que você que está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreva, deixe sua curtida para a nossa live rodar bastante. Esse que acabou sendo chamado pelo Marcelo de Medeiros Machado como o melhor quarteto fantástico depois dos Beatles e das Tartarugas Ninja. Eu achei particularmente, essa ordem bastante adequada. Então, antes da gente começar a ir para o nosso tema, que é discutir, né, a saída da Ford e tudo aquilo que ela nos provoca em termos de reflexão sobre política industrial, eu queria deixar registrada a nossa alegria, felicidade, né, por Mônica Calazans, que foi a primeira mulher agora aqui vacinada contra o coronavírus, uma servidora pública, enfermeira, uma mulher negra que fez justamente assim, como o Paulo sempre diz, apoiado no Jung, o simbólico é mais real do que o real, como a primeira mulher, um ato próprio de quase protesto contra esse governo negacionista, né, genocida, homofóbico, racista, tudo aquilo que a gente tem de mais degradante do esgoto da ditadura, que acabou voltando. Eu peço perdão pelo peso da palavra, mas a gente tem que trazer isso à tona, porque a gente não pode deixar de afirmar isso, para que a gente possa defender os valores democráticos contra toda essa deterioração institucional, moral, social que está acontecendo no nosso país. Então, deixa aqui a nossa alegria, né, por esse primeiro ato, principalmente porque ele foi contra tudo que Bolsonaro e o seu assecla de logística, que seria reprovado praticamente, acho que em qualquer prova introdutória de logística, o general Pazuello, que fizeram de tudo para impedir esse momento e conseguiram perder. Eu nunca vi um ministro da Saúde tão triste pelo seu sucesso. Nunca vi um ministro da Saúde tão acanhado, né, em ter que falar sobre as qualidades do serviço público. E aqui deixa já o nosso a nossa grande admiração pela Anvisa, pelos técnicos da Anvisa, que não baixaram a cabeça nesse momento tão difícil, todos aqueles que trabalharam, né, na Fiocruz, no Instituto Butantan, por toda a sua dedicação nesse momento tão difícil. Então, sem mais delongas, eu dou as boas-vindas para Wallace Moreira, grande Elias Jabbour e o nosso mestre guru, grão-vizir aqui, Paulo Gala. Sejam bem-vindos. Tudo bom? Eu queria só dar uma palavra aqui sobre o Shanghai Connection, que eu achei maravilhoso a sugestão, e inclusive aproveitar para dizer que a ideia aqui é justamente falar o oposto do que vocês ouvem lá no Manhattan Connection. Então, a nossa explicação sobre a tragédia brasileira, sobre tudo que está acontecendo com a gente, é exatamente o oposto do que se explica lá no Manhattan Connection. O Manhattan Connection é um programa filho do consenso de Washington, né? Ele vem repetindo essa ladainha liberal, neoliberal, que deixou o Brasil nesse buraco há praticamente 30 anos, né? Então, no Shanghai Connection, a gente vai falar do que funciona e vai explicar por que o Brasil dá errado da perspectiva da China, né? Por isso que a gente tem nosso querido, grande amigo aqui, Elias Jabbour. E eu queria falar hoje, não agora, já vou dar a palavra aí para o Elias e para o Wallace, mas eu queria falar dessa perspectiva aí da Ford a partir de Shanghai, da perspectiva de Shanghai, da Tesla, dos carros elétricos, mas já eu falo disso. Eu só queria pedir para o Elias se ele puder nos brindar com a gentileza de uma rápida história de Shanghai em 1 minuto e meio, coisas que só ele é capaz de fazer, contar para a gente o que é Shanghai em 1 minuto e meio. Valeu, gente, prazer estar aqui e falar com vocês. Paulo, enquanto ele fala, tenta ver aí um pouquinho o seu som, para deixar ele um pouquinho melhor. Está com um pouco de mau contato, acho. Vai lá, Elias.
O primeiro, boa tarde a todos, feliz de estar com vocês aqui, essas três grandes figuras aí que fazem parte da minha vida hoje, e também quem está nos assistindo. Xangai tem uma história interessante, porque quando Deng Xiaoping escolheu a governança chinesa, escolheu as primeiras cidades a serem transformadas em zonas econômicas especiais, nenhuma delas era Xangai. Apesar de Xangai ser um porto aberto há mais de 200, 300 anos, Xangai não foi contemplada como uma das zonas econômicas especiais. Essas primeiras zonas econômicas especiais, elas foram criteriosamente escolhidas a partir de critérios políticos e geopolíticos. Por exemplo, Shenzhen foi formada para a criação de condições objetivas para a volta de Hong Kong em 97. Hainan voltada aos chineses ultramarinos da Indonésia, por exemplo, que tinha Singapura, que tinha muita grana acumulada, e ali se formou um circuito financeiro chinês a partir de Hainan, por exemplo, né? A outra zona econômica especial, e que eu não lembro de cabeça o nome aqui, voltada para Taiwan, para criar uma zona de convergência econômica para Taiwan. E o que foi seguido, o que se seguiu após a formação de cada zona econômica especial foi o quê? Foi uma afluência de capacidades produtivas de Hong Kong, de Taiwan, grana de chineses de Singapura e da Indonésia para essas regiões, né? Eu participo de um grupo aqui que é um pessoal de Londres, em que nós falamos sobre o Hong Kong um tempo atrás. E eu comentei com eles, por exemplo, o pessoal da Universidade de SOAS, né, da Universidade de SOAS, Universidade de Londres, e que eles falam o seguinte, que eu falei o seguinte para eles: nenhum governante chinês tinha na cabeça a noção do que iria representar para Hong Kong a sua desindustrialização com a implantação de Shenzhen. E as revoltas de Hong Kong têm muita relação com essa desindustrialização. Ou seja, ninguém pensou, né, estrategicamente esse ponto, mas é um outro tempo histórico. E Deng Xiaoping, ele lamentou, ele fez uma autocrítica de não ter incluído Xangai como uma zona econômica especial em 1980. Então, o que acontece é que Xangai vem depois das outras, e esse atraso virou sinônimo de dinamismo, né? Com a zona de Pudong, por exemplo, uma zona de alta tecnologia. E um outro símbolo que eu acho, para encerrar minha apresentação aqui, do dinamismo de Xangai, foi que o metrô de Xangai é da década de 90, enquanto de Pequim é da década de 70. Só que essa da década de 90, ela já vem com uma joint venture com a Siemens, já vem financiada, metade dela financiada por um banco municipal de Xangai, não é? E então se conformou com o metrô mais moderno do mundo, né? Ou seja, eles vieram depois, mas também foram muito mais ousados do que as outras zonas econômicas especiais no que serve a abertura a capital estrangeiro, essa coisa toda que nós sabemos, né? Só para começar o tumulto e as interrupções, eu queria registrar que tá melhor o som ou tá cortando ainda? Tá melhor. Tá, porque eu quero o som direitinho para poder interromper vocês com bastante clareza. Só fazer um relato que eu tive lá em Pudong, né, que é o bairro que seria uma espécie de Wall Street, guardadas as devidas proporções, porque os bancos são todos públicos, né, Elias? Mas eu tive lá nesse bairro novo financeiro em Shanghai em 2006, fiquei fascinado, assim, foi minha única viagem para a China, e eu peguei o trem Maglev, que faz a distância de 40 quilômetros em 7, 8 minutos, ele vai a 400 quilômetros por hora, um silêncio pleno. Isso é antigo, eu estou falando da China 2006, não estou falando da China 2020. Aí eu desci naquele bairro de Pudong, tudo novinho, os prédios incríveis, arranha-céus de mais de 50, 60, 70 andares, hotéis de última geração, e eu fiquei boquiaberto, assim, falei, cara, isso aqui é o futuro. Isso era 2006, né? Imagina como tá hoje. Mas, enfim, só dar esse relato aí, pessoal, que eu tive lá em Pudong, Shanghai. Tem um artigo que eu escrevi em 2006, chamado Xangai é a futura capital do mundo, né? Eu fiz esse artigo em 2004, quer dizer, um artigo para a internet, e que vai se confirmando, né? Vai lá, Wallace. Não, mas o Elias, pode terminar de falar, desculpa, eu esqueci que o Paulo... Não, eu já falei o que tinha que falar, porque eu acho que eu gosto de me pegar em alguns momentos-chave, né? Ou seja, a formação da zona de Pudong, que era um arrozal há 30 anos atrás, né? O Pudong, que é Pudong hoje, e o metrô de Xangai. Eu tenho uma fascinação por metrôs, porque é o típico de obra que envolve várias capacidades produtivas, né? E efeitos de encadeamento para toda a economia. Tem um efeito tão grande ou maior do que uma indústria automobilística, por exemplo. Quem fez o Pudong, Elias? Qual foi o líder que levou o Pudong adiante? Eu acho que foi o próprio Deng Xiaoping, que ele... Mas foi atrasado.
Não. O líder que levou Pudong para lá foi o Jiang Zemin, porque ele foi prefeito de Xangai antes de virar presidente da China depois dos acontecimentos em 89. A questão é que as pessoas que cercavam o Deng Xiaoping na década de 90 eram jovens economistas, todos eles que serviram em Xangai anteriormente. Então, Zhou Rongji, que foi o primeiro-ministro que faz todo aquele serviço de corporatização das empresas estatais, ele também foi prefeito de Xangai, ou seja, cada um dessas figuras, eles tiveram um papel fundamental, só que elas hoje estão deslocadas do poder central da China, porque hoje a prioridade é acabar com a pobreza extrema, é destruir mais renda, etc. E Xangai tem um pessoal que não é muito identificado com essas ideias, né? São mais desenvolvimentistas full-time, vamos dizer assim, né? São nuances da política chinesa que um dia eu falo para vocês aqui. Tá bom, Wallace. Opa, não, só quero saudar todos, iniciar, e também, ao mesmo tempo que o André exaltou, né, a Mônica Calazans, eu queria também exaltar a primeira indígena que foi vacinada, né, que é a Vanusa Caimbé, né, que é uma técnica de enfermagem, assistente social. Eu acho que isso também é muito representativo. Então, são pessoas que representam muito a questão da nossa sociedade, que ao mesmo tempo representam pessoas que são odiadas pelo governo, né, por todo o governo, e deixa claro que a vacinação está acontecendo apesar de termos o governo como o governo Bolsonaro, como o ministro Pazuello, né, que são figuras que representam tudo aquilo que simboliza o retrocesso do país, né, ambos, né, uma síntese, junto com Paulo Guedes. Eu acho que Paulo Guedes, Pazuello e o Bolsonaro, eles representam bem uma síntese do que é o cenário retrógrado que nós estamos enfrentando. Então, ter essas pessoas como símbolos das primeiras pessoas que estão sendo vacinadas, eu acho extraordinário, também apesar da instrumentalização política por parte do Dória, mas faz parte do jogo, né? O mais importante de tudo agora é a gente começar esse processo de vacinação, porque para além de salvar vidas, também tem a questão de salvar vidas através da recuperação do crescimento econômico, geração de empregos, a partir do momento que a gente vai reduzindo a necessidade da flexibilização social, tendo a população vacinada. Então, eu acho que é um momento muito importante que nos leva a comemorar de tantas tristezas, né, e frustrações que nós tivemos desde o início do ano, na verdade, desde o início do governo e da gestão do Bolsonaro. É um momento agora de superação, de comemorar e também de luta, né, cara? Eu acho que agora, mais do que nunca, é um momento de luta, né, contra todos os retrocessos que o governo representa. Wallace, eu aprendi com muitos técnicos que eu tive na vida que a gente deve sempre vibrar que nem no vôlei. Em cada ponto você vibra. Você ganhando, você tem que vibrar para não perder ali, né, não baixar o moral e continuar lutando. Então, essa é uma vitória importante. Ela não é uma vitória definitiva, mas eu acho que a gente tem que celebrar, porque esse caminho está tão escuro que qualquer vitória a gente tem que utilizar para manter o ânimo alto e continuar lutando, né? Porque as forças contrárias são muito fortes. E aí, eu já, voltando para o nosso ponto aqui em pauta, hoje eu vou colocar, pessoal, a gente vai terminar, né, com 1 hora cravada, em cerca aí de 7 horas da noite, para também não ficar cansativo. E aí eu vou começar com uma fala, na verdade é uma frase que o Paulo colocou num dos artigos que ele publicou recentemente. Aliás, essa semana foi bem produtiva, né, em termos de posts de blog, né, Paulo? A realidade, a economia deu bastante pano para manga. E você disse o seguinte: a Ford, então, que sempre dependeu, né, de subsídios, né, aprendeu a mamar na teta da nossa guerra fiscal, e agora que, né, parou de ter acesso tanto a esses benefícios com a implosão do mercado interno, ela vai embora. Explica um pouquinho para a gente, com um pouco mais de detalhe, que isso aqui acho, ficou muito bem sintetizado, porque acho que isso ajuda a gente a analisar as experiências de sucesso, né, da indústria automotiva em outros países e também tentar compreender o que a gente pode ver adiante aqui para o nosso país. Boa, obrigado, André. Isso a gente discute muito lá no nosso livro e no nosso curso. Aliás, só para não me esquecer aqui, reforçar o convite para quem não entrou ainda lá no grupo VIP. A gente vai fechar o grupo provavelmente amanhã e a gente vai abrir as matrículas para o curso essa semana. Então, se você não entrou, clique aqui, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Última chance de você conseguir uma condição super especial que a gente fez para vocês. A gente fala o tempo todo no livro, no curso, e é da perspectiva nossa aqui de Shanghai, né, do Shanghai Connection, que tipo de papel o governo tem para estimular a absorção tecnológica.
Então, eu acho que tem dois pontos chaves para entender a Ford, que são a questão conjuntural e a questão estrutural. A questão conjuntural tem a ver com a implosão do mercado interno brasileiro. A gente tem hoje aqui com a gente um dos grandes conhecedores desse assunto, que é o Wallace, então vou abusar de você hoje, Wallace, eu vou te fazer, em vez de dar resposta, eu vou te fazer várias perguntas, mas a primeira delas é entender que o nosso mercado interno implodiu. Então a gente chegou a produzir 3,5 milhões de veículos, hoje a gente produz 2,5 milhões, lembrando que a nossa capacidade instalada é para 5 milhões de veículos. O faturamento da indústria automobilística era de 100 bilhões de dólares, caiu para 50 bilhões de dólares. Então está muito difícil vender carro no Brasil, porque a gente está no mercado tipo africano que desaparece, né? Então isso por si só já coloca um desafio conjuntural gigantesco. É evidente que a Ford está perdendo dinheiro no Brasil, e o que ainda mal ou bem segura, porque não é nem lucro que ela dá, no limite acho que ela dá prejuízo mesmo, o que mal ou bem segura a situação dela, ou segurava, eram subsídios, né? Então, a primeira grande explicação é a conjuntura. O Brasil está implodindo, o Brasil está virando uma terra arrasada, em que não há mercado interno, em que ninguém compra carro e deixa de ser rentável produzir e vender carro aqui. Esse é o ponto conjuntural. Ponto estrutural tem mais a ver com as políticas tecnológicas. E aí a ótica de Xangai é maravilhosa, porque, e queria depois explorar o Wallace e perguntar para ele, em relação aos programas que o próprio governo Dilma fez, o Inovar Alto, eu acho que é um programa importante da gente falar alguma coisa hoje, que foi uma tentativa do governo Dilma de tentar trazer algum ganho tecnológico local a partir de uma política industrial, mas de um modo geral, o Brasil nunca soube usar as multinacionais para transferir tecnologia para suas próprias empresas, para o seu sistema produtivo e montar um sistema de inovação local, que é o que os chineses fizeram com grande maestria, né? A grande explicação do sucesso chinês, a meu ver, entre milhares de outras coisas que o Elias pode nos explicar aqui muito melhor, foi o uso das multinacionais como fonte de sabedoria de transferência tecnológica. Então, eu destaquei nesse post do blog que o André mencionou, a fábrica da Tesla, que hoje já tem a parte relevante das suas receitas na China, a partir de uma gigafábrica que ela construiu, que já opera, que tem capacidade de produzir 500 mil veículos elétricos por ano. A China, ano passado, produziu quase 50% dos veículos elétricos do mundo, já é a meca de produção de carros elétricos, e tudo isso se deve a uma política dos governos chineses de construir um ecossistema de produção de veículos elétricos na China. Todas as multinacionais foram para lá, foram obrigadas a fazer joint ventures, desde a implantação do sistema automotivo tradicional, né, até agora as elétricas que estão indo, e a Tesla foi a primeira delas autorizada a operar com capital 100% próprio, porque obviamente o Xi Jinping tem um interesse enorme em que a Tesla, que é uma ponta de lança da produção de carros elétricos do mundo, esteja lá para ativar as mais de 30 empresas gigantes que já existem na China do ecossistema de produção de carros elétricos, inclusive a BYD, a Geely, a BAIC, que são mega empresas chinesas já de produção de veículos elétricos, não só de carros, de ônibus, assim por diante. Então, no Brasil, a gente não fez nada disso. A gente falou, Ford, vem aí, a gente dá um subsídio, você lucra aqui, gera uns empregos melhores, porque é evidente que a multinacional gera empregos melhores do que empregos de subsistência, mas muito longe de tentar construir um sistema brasileiro de inovação, de absorção de capacidades, de criação de empresas de carros no Brasil e assim por diante, né? Mas eu queria aproveitar o Wallace, que é um conhecedor profundo disso também. Vai lá. Posso falar, André? Mas claro, isso aqui é o Xangai. Pode não. Não, quando for dar risada, não fecha o microfone não, cara. Tá, pode deixar. Eu acho que do ponto de vista estrutural, eu acho que o Paulo chamou atenção, que eu achei bem importante, né, a fala do Paulo. Porque a gente tem duas variáveis aí da crise atual da indústria automobilística, em particular considerando o caso brasileiro, né, que é entender ela do ponto de vista conjuntural e entendê-la também do ponto de vista estrutural, né? E veja, do ponto de vista estrutural, a economia brasileira começa a ganhar mais relevância na perspectiva da indústria automobilística com as transformações que aconteceram no setor. Após anos 90, há um processo aí de convergências nas estratégias das montadoras de veículos, buscando algumas estratégias que se consolidavam no mercado internacional, né? A primeira era produzir onde se vende, a segunda era desenhar veículos com chassis comuns, as plataformas, né, que eram capazes de receber ali carrocerias adaptadas, né, com diferentes níveis de acabamento e características ali específicas.
e aproveitar essas plataformas globais, né, para criar capacidade de montagem mais genérica, né, e menos presa a modelos específicos. Qual é a ideia? A ideia de flexibilizar as plantas. Né? Por exemplo, a planta da Ford aqui na Bahia, segundo os próprios engenheiros da Ford com os quais eu conversei, eles relatam que ela é uma planta muito moderna, né? Por exemplo, capaz mesmo de promover um processo de transição de carro a combustão para carros elétricos ou híbridos, né, de forma muito tranquila. Mas aí tem um ponto, cara, que aí eu acho que aí a gente entende melhor a questão do Inova Auto, porque, veja, embora a gente tenha tido esse processo de transformação, quem vai dominar, de fato, o mercado da indústria automobilística é a Ásia. Né? A Ásia vai partir aí para uma participação com propulsão da produção mundial de veículos para cima de 53%. A América Latina, nesse período, sai de 3%, vai para 5,2%. Se a gente comparar com a Ásia, e a Europa e os Estados Unidos perderam. Mas e o que é interessante isso? Porque com a ideia de se produzir onde vende, né, esses países europeus e norte-americanos, eles tiveram um arrefecimento do crescimento e, consequentemente, uma redução da demanda, uma estagnação. A Ásia e a América Latina, né, começaram a crescer muito, e o Brasil é um caso específico, ou seja, a ideia que o Paulo está falando. Você tem uma conjuntura, né, e, ao mesmo tempo, mudanças estruturais. Agora, veja, uma questão que não muda é, né, as montadoras, elas aumentam a escala necessária de produção para espalhar os custos de design do veículo, mas, em geral, essas montadoras, né, a inovação e o design ainda vão continuar concentrados nas matrizes da indústria. Né? Ou seja, aí entra a questão da importância, Paulo, acho, do Inova Auto, porque o Inova Auto ele surge em 2012, né, com o governo da Dilma, que a ideia básica dele, e eu acho que a concepção do plano, a gente pode aí, cara, discutir as limitações do plano, os erros do plano, mas a concepção do plano eu acho genial, porque ele capta a necessidade desse avanço, desse upgrade tecnológico da indústria automobilística brasileira, porque era um programa para induzir o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a questão da segurança, a proteção ao meio ambiente, a eficiência energética, a qualidade dos automóveis, caminhões, ônibus, autopeças, tudo produzido no Brasil. O Inova Auto ele vai trazer ali metas, exigências, como, por exemplo, foco na melhoria da eficiência energética dos veículos, investimento em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, nacionalização das etapas produtivas, né? Então, o próprio Inova Auto, ele tem um mecanismo, né, que na época foi chamado de crédito presumido, que era uma forma de subsídio para o setor, Paulo, que tinha na sua concepção, né, um objetivo muito claro, porque, veja, a indústria automobilística sai de uma produção em 2002 de 1 milhão e 700 veículos e vai chegar em 2013, cara, com 3 milhões e 700, como você mesmo falou, a capacidade de produção hoje é de 5 milhões. Veja a gravidade da crise, cara, conjunturalmente falando. Eu tenho uma capacidade de 5 milhões, eu estou produzindo 2 milhões e 800, é quase 50% da capacidade produtiva ociosa, cara. É um negócio surreal. Ou seja, e foi um setor, e aí também é outra questão, que é um setor, um programa que captou essa realidade e tem suas deficiências. A gente pode discutir as deficiências, mas na sua concepção, ele é genial, cara. Eu acho uma sacada muito boa, entende? Mas antes do Inovar Auto, a gente teve algum outro programa dessa natureza? Porque ele, quando ficou pronto, já meio que o Brasil implodiu e já foi tudo para o espaço, né? Antes do Inova Auto, a gente teve o regime automotivo brasileiro durante o governo Fernando Henrique. Era para também promover inovação. Mas só que o programa do Fernando Henrique, à época, do regime automotivo brasileiro, em 1996, com um câmbio sobrevalorizado, quebrou cadeias produtivas, cara. Por exemplo, o setor de autopeças foi amplamente desnacionalizado, ele saiu de uma participação aí... Lembra da COFAP, do cachorrinho da COFAP, todo mundo deve se lembrar. Boa. E aí, veja, esse programa, o Inova Auto, só para dar um dado que eu acho relevante, a nossa participação no setor de autopeças de empresas nacionais era de 25%, de 75%, caiu para 25%. E as empresas estrangeiras explodiram. Aí, veja, qual é o resultado disso, cara? Com o câmbio valorizado à época, desnacionalização do setor de autopeças, né? É você ter déficit na balança comercial, tanto do setor de autopeças como da indústria automobilística, entende? Então Wallace, deixa eu só fazer a conexão entre esses dois pontos que você está ligando. Primeiro, o aumento da capacidade, ou seja, eu tenho a capacidade de produzir mais automóveis, porém com a deterioração e a perda de partes importantes da cadeia produtiva que fazem o suprimento das peças. Isso significa o quê? Que para produzir mais, eu vou ter que necessariamente importar mais. E aí isso gera, né, reforça esse canal que você está dizendo, da vulnerabilidade externa, né, de ter problemas de balanço de pagamento. Exato. Eu acho que esse ponto é essencial, cara. Então, assim, quando eu vejo muitas pessoas, cara, usar essa crise... E aí tem um ponto que eu acho importante.
Porque, veja, um dos elementos do Inova Auto, Paulo, e também no regime automotivo brasileiro tinha, que era aumentar a inserção internacional do setor, né, da indústria automobilística. Só que o aumento da inserção internacional da indústria automobilística, ela se dá pelo coeficiente de importação, percebe? E não pelo coeficiente de exportação. Bom, mas importar é fácil, eu quero ver conseguir exportar, né? Percebe? O Inova Auto, cara, tinha uma política de conteúdo local, tanto é que muitas empresas entraram com processo contra o Brasil na OMC, né, e parcialmente eles foram contemplados. Por isso que o Rota 2030 focou, do Temer, em estimular a inovação, pesquisa e desenvolvimento. O problema é que a concepção dele ele foi bem reduzida em termos de disponibilidade de recursos, mas ele está em vigor. Como o próprio presidente da Anfávia falou, não é prioridade do governo, né, estimular a dinâmica do setor. Agora, veja, só para terminar esse ponto, a participação do mercado interno, com esse crescimento, André, e Paulo e Elias, ela sai, né, de 65% para 85%. A indústria automobilística muda com uma estratégia de depender fundamentalmente do mercado interno. E o próprio cara, veja, eu esqueci o nome do cidadão que deu entrevista no jornal o Globo essa semana, né? Eu achei a entrevista dele, a frase dele emblemática. Ele diz assim, olha, quando ele foi o responsável, por isso que eu estou citando esse cara, né? Ele foi o responsável por abrir a Jaguar no Rio de Janeiro. Né? Ele fala, porque quando a Dilma lança o Inova Auto, 10 empresas, meu velho, anunciaram instalação no Brasil. Não é acho que foi Itatiaia, né? A Jaguar Land Rover, né? Acho que é Itatiaia. Aí ele falou assim, olha, quando a gente começou a investir pesado aqui e abrir as fábricas, essas são as palavras deles, o Brasil era a promessa da grande potência, com pré-sal, com crescimento do mercado interno. Isso. Ninguém esperava que a gente chegasse nesse desastre. Por que eu acho emblemático isso? Porque logo na mesma reportagem, inclui o Marcos Lisboa para meter o pau na política de subsídio. Cara, vamos lá, véio, vamos qualificar a coisa, entende? Porque, assim, você criticar a política de subsídio é você qualificar, e não daí partir para um desmerecimento e tentar, né, tirar os méritos das políticas industriais, cara. Porque se você pegar o caso da China, da Coreia, os países da Ásia que cresceram no setor da indústria automobilística, meu caro, é política do Estado pesado, né, no que nós chamamos de consórcio, setor público e privado. Eu acho que na China, com grandes parcerias estatais, privadas, o papel do Estado, e na Coreia, com grandes chaibôs, empresas privadas com o Estado, entendeu, cara? Então, eu acho que, assim, a gente pode discutir os méritos da política, mas não achar que foi só o erro da política, né? Entender como é que se funciona o subsídio. E, por fim, cara, para finalizar, uma das grandes responsabilidades dessa crise é a crise do mercado interno, cara. Eu duvido muito que qualquer uma dessas empresas aí, com o mercado interno ainda em ascendência, crescendo de forma mais contínua, né, com a taxa de crescimento, aumento do poder de compra da classe trabalhadora, estaria fechando empresa, como diz o Globo. Hoje são 17 empresas, meu velho, só desde 2018 fechando, meu cara. Mas olha, e é emblemática também a fala do Mourão, né, de dizer assim, pô, ela podia ter postergado um pouco essa decisão, né, porque, pensa, teto de gastos, reforma trabalhista, lei de liberdade... Calma, aqui não é Manhattan Connection, não é Manhattan Connection. É minha vez, aqui é o Shanghai Connection, o Shanghai Connection tem a parte liberal, deixa aqui que é a minha vez, eu estudei a escola austríaca. Faz de conta que você é aquele economista que eu não vou falar o nome do Manhattan Connection. Então vamos lá, não fala não, porque se falar 3 vezes ele aparece aqui. Ô, André, o nome do cidadão lá é Flávio Padovan, beleza? O cara que abriu a fábrica da Jaguar. Tá. Então, a gente teve teto de gastos, lei de liberdade econômica. Antes teve reforma trabalhista, né? Quando que foi a reforma trabalhista, Wallace? Foi 2017. 2017, então foi. Aí a gente teve reforma da Previdência, eleição... Teve a lei de falências, que o Lisboa fez. Isso. Pessoal, é só parar para pensar que o Mourão tem razão, porque se você esperasse mais um pouquinho, só mais um pouco, isso tudo ia começar a gerar demanda agregada. Era só esperar mais um pouco. Falta fazer a digitalização do governo aí, para a burocracia ser tudo automatizado. Não, tem pelo menos mais umas 18 reformas antes da gente poder ver o Brasil do jeito que a gente quer vê-lo, né? Do jeito que ele existe na imaginação. E aí eu vou brincar um pouco com o pessoal, né? Que o pessoal liberal, que adora a gente, né? A gente é sempre muito bem querido. No Twitter, então, é uma glória, né? E aí eles acusam a gente de achar que a gente tem um Estado como o norte-americano. E eu queria devolver o favor a eles, que eles imaginam que a gente tem um empresariado como o americano. Que se você tirar o Estado, eles fazem o resto.
Gente, a gente tem que trabalhar com o Estado e com o empresariado que a gente tem, né? Não com o que a gente imagina que a gente quer ter. E isso é uma frase, né, que o próprio, nota, o Ricardo Hausmann, ele é colombiano, né, Paulo? Né, ele sabe... Mas ele renegou um pouco a nacionalidade dele, mas tudo bem. Mas me parece ser algo típico da América Latina. Né? Venezuelano, verdadeiro. Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Então, perfeito nada vai ser. E aí, hoje, né, interagindo com o pessoal no Twitter, veio essa ideia, falou, olha, se você criar um sarrafo ideal e subjetivo para você agradar todos os economistas, antes de você fazer uma política industrial, acredite, nós vamos viver no liberalismo puro, porque a gente nunca vai atender ao anseio de perfeição de algo que vai dar certo da vontade dos nossos economistas liberais. Por mais bem intencionada que seja não querer gastar, né, dar dinheiro à toa para coisas que vão dar errado, infelizmente a vida é feita de risco. Se eles estudassem Keynes, pelo menos lessem 3 vezes a teoria geral direitinho, eles iam ter essa noção, a vida é repleta de incerteza. E aí o Guedes falou que ninguém sabe do Keynes mais do que ele. Hoje foi a frase do Guedes, beleza? Ele falou que até quando ele é keynesiano, ele é melhor, né? Pois é. Elias, fala trazer você aqui para a conversa. Elias, você tem que trabalhar, Elias. Não é para você ficar dando risada, é para você trabalhar. Elias tá quietinho, cara. O Elias, você aqui, ó, você que estuda a China tem, né, uma forma de lidar com essa questão, principalmente o setor automobilístico, que é bastante diferente, né, da maneira como a gente lida. E aí você chegou a dizer que quando você adota a economia do projetamento, você está basicamente eliminando a incerteza keynesiana, que parece ser aquilo que atrapalha os nossos economistas liberais para apoiar a política industrial. E notem que não é apoiar para discutir a política industrial, como a gente vai fazer, é para dizer se a gente deve fazer ou não. A gente está ainda um passo anterior. Fala um pouquinho para a gente como que a China faz para lidar com esse risco das coisas darem errado. O risco de dar errado sempre vai ter. Isso aí não é a incerteza. A gente fala da superação da incerteza keynesiana como um processo histórico, né? E não como algo que acende a lâmpada, apaga e acontece. Eu acho que não é assim, não é? A questão da diminuição de risco, por exemplo, você pode perceber que durante a pandemia, o mundo inteiro, os preços se desestabilizaram no mundo inteiro, não é? Na China não foi desestabilizado. Por quê? Porque o Estado interviu no sistema de preço de uma série de produtos imediatamente. Ou seja, ele estabilizou o mercado. Não é? Não sei nem se é o termo correto esse, né? Ou seja, eles estabilizaram o mercado de uma série de produtos básicos, de alimento, de seringa, tudo que oxigênio, todos esses produtos de primeira necessidade, segunda, terceira, quarta necessidade, houve uma intervenção em massa do Estado logo no começo da pandemia. Na Alemanha não aconteceu isso. Se você for pegar, por exemplo, a forma como os preços foram indo e voltando na Alemanha no começo da pandemia, demonstra que são 2 economias diferentes. E olha que a Alemanha é uma economia de projetamento. Mas não sei se a Alemanha tem um Estado muito capaz de intervir diretamente no sistema de preço como tem a China. Até porque quem produz uma série desses produtos todos aí são empresas estatais. E se não é empresas estatais, são empresas privadas que dependem de crédito público para sobreviver. Não é? Então, na medida que o Estado ele toma conta do que é fundamental na produção, toma conta no que é fundamental, no que está no financiamento de longo prazo, o risco é muito pequeno, entendeu? Acho que esse que é o X da questão. É um Estado, vamos dizer assim, que não é um Estado demiurgo hegeliano, mas é um Estado que se utiliza da razão enquanto instrumento de governo para poder enfrentar esse tipo de situação limite, né? Eu gosto muito do exemplo da garantia de demanda, né? Que a gente estava falando dos veículos elétricos. Em Tianjin, por exemplo, você tem 100% dos ônibus elétricos e dos táxis elétricos. Por quê? Porque o governo de Tianjin colocou demanda para a BYD construir os ônibus. Ou seja, qual era o risco que a BYD tinha de demanda para os ônibus que ela ia produzir? E vejam que Tianjin, que é a 3ª maior cidade chinesa, que já é bem maior que São Paulo, tem 15 mil ônibus, tá? São Paulo tem 12 mil. Então eles fizeram 15 mil ônibus totalmente elétricos, produzidos pela BYD, que é uma empresa que é principalmente privada, mas que teve a sua demanda garantida pelo governo de Tianjin, porque o governo de Tianjin queria que os carros e os ônibus fossem elétricos lá, para não ter poluição.
para a cidade ficar limpa. E agora a BYD é uma potência que disputa com a Tesla, né, Elias? Paulo, a questão é a seguinte, você tem duas tendências na China. A primeira é a tendência crescente de elevação dos salários. Entre 2007 e 2018, o salário médio chinês, industrial chinês, aumentou 280%. E o salário mínimo, nesse mesmo período, aumentou 200%. Né? E isso é alimentado por um processo de urbanização que abarca, por exemplo, 13 milhões de pessoas por ano chegando às cidades. Né? E quando elas chegam às cidades, existe uma mudança de hábito de consumo. Né? Então, elas chegam nas cidades e, automaticamente, entre aspas, novos mercados vão surgindo. Não é o mercado que cria o capitalismo ou o socialismo, é o socialismo ou o capitalismo que cria o mercado, vamos dizer assim, né? Então, existe uma dinâmica de Não, que envolve planejamento, né? Não, é campo, cidade, indústria, agricultura, que vai se transformando num ciclo, ao contrário das vias, como eu chamo, de vias prussianas mal resolvidas, né? Ou seja, aquelas industrializações sem reforma agrária que chegam num ponto, no beco sem saída. E isso gera um ciclo vicioso numa economia como a brasileira, que tem uma via prussiana mal resolvida. A China não. A China dinâmica campo-cidade... Explica melhor isso aí. Explica melhor aí. Liga a tecla SAP dessa via prussiana mal resolvida da industrialização brasileira, só que é em 2 minutos. Tá, o Brasil, a Revolução de 30 ela é feita por senhores de terra, que eu chamo de senhores feudais, entra uma outra polêmica, que para eles interessava o mercado interno se desenvolver. Só que como senhores de terra, eles não queriam uma reforma agrária. Então, eles inauguram uma dinâmica de acumulação em que o Estado, de cima para baixo, implanta, por exemplo, uma siderurgia. Mas como não faz reforma agrária, o desafio de um país desse é crescer 30, 40 anos, 50 anos, a taxas acima de 5%. Só que o Brasil, por exemplo, ele chega na década de 70 e a nossa industrialização ela passa a ser poupadora de mão de obra. Né? Então, a crise de superpopulação agrária ela se transforma em crise de superpopulação urbana. E qual que é a solução para enfrentar uma crise dessa? É você ter um capital financeiro constituído capaz de substituir a reforma agrária, olha só a viagem, né? Como instrumento de enfrentamento da questão social, porque esse crédito do sistema financeiro vai ser capaz de alavancar a taxa de investimento a um ponto mínimo de 25% ao ano, que é um ponto que muitos economistas dizem que é necessário para poder enfrentar os nossos problemas sociais, e assim você vai criando novos campos de acumulação ao longo do tempo, né? Ou seja, então Mas então a sua ideia era que com a reforma agrária ou com o campo brasileiro crescendo de maneira mais democrática, a gente não teria tanto excedente de mão de obra que iria chegar nas cidades, é isso? Só para entender o raciocínio. Eu penso o contrário. A esquerda pensa de um jeito, eu penso de outro nesse aspecto. Eu não acho que a partir da década de 60, a questão no Brasil não era se fazer uma reforma agrária. Até porque a terra se transformou em um ativo financeiro, ou seja, fazer reforma agrária demandaria um acúmulo de força política muito grande, que nunca houve no Brasil, né? E também um problema financeiro muito grande. Então, a solução para a questão agrária brasileira, aí é o Lênin, né? É solucionar a questão urbana. E como você soluciona a questão urbana? É você criar mecanismos financeiros capazes de manter uma taxa de investimento X, de forma que novos campos de acumulação vão se formando, e as pessoas que vêm do campo para a cidade, elas podem encontrar emprego. Não é? Eu acho que até hoje, a esquerda fala em reforma agrária e tal, eu não me coloco como nesse... Né, não acho que o Brasil tem um problema agrário, tem um problema de superpopulação urbana diferente, não é? Então eu vejo que o problema do Brasil não é falta de reforma agrária, é falta de um sistema financeiro voltado ao enfrentamento dos grandes males do país, né? Ou seja, são 30 anos de estagnação. Né? E o Rangel, o único economista que colocou o dedo na ferida para falar disso aí foi o Rangel no final da década de 70. Mas todo mundo foi achar que a inflação, heterodoxos e ortodoxos, foram achar que a inflação era o problema principal. Né? Então, a história brasileira, para encerrar, é feita desses encontros. Né? Ortodoxos e heterodoxos sempre se encontram para combater a inflação. A inflação derrubou o Celso Furtado popular. Elias, a gente faz outra live para discutir isso. Não, Cara, mas eu achei espetacular isso daí. O resumo do pensamento econômico brasileiro é um eterno embate entre ortodoxos e heterodoxos no combate à inflação. Achei maravilhoso. Não, eles se encontram, né? Não, eu concordei com você. Achei fantástico. Eles se encontram, né? Enfim, com o Ciro Gomes, com o Ciro Gomes seria o momento de debater esse tipo de coisa, eu acho. Ele viveu 30 anos isso daí, né?
Mas eu vou trazer agora o assunto. A gente volta na implosão do mercado interno. Vai lá, André. Isso vai ajudar a gente a pegar esse fio da meada, com o que o Elias acabou de colocar aqui, com algo que está aparecendo no chat, que é o que parece ser uma tendência à acomodação da parte de multinacionais quando elas vêm para cá, para ter benefícios fiscais, né, ter subsídios e ter, em geral, uma estrutura tributária, né, bastante amigável, né, à sua atividade. E isso parece ser um vício da nossa economia. Eu nunca me esqueço, quando eu estava começando a estudar para a tese de doutorado, que era o problema da indexação dos preços, eu peguei o jornal, eu lembro que foi 2012, o Valor colocou assim: as multinacionais estão vindo para o Brasil, já para pegar principalmente contratos de infraestrutura, já exigem indexação aqui. Né? Porque ela chegou e falou, estou chegando no ambiente, todo mundo pratica indexação, eu não pratico isso nos outros países, mas se aqui está fazendo, por que eu não vou indexar o meu contrato, né, para me proteger da inflação, né, para não ter perdas? O curioso é que muitas dessas empresas sempre reajustam acima da inflação, mas de qualquer maneira, né, elas estão se protegendo, elas têm cláusulas de indexação lá. O que acontece? Como que a gente foge dessa armadilha? Né? Porque me parece que o caso da China é um caso interessante de analisar, mas obviamente tem um poder, né, o Estado tem um poder, acho que descomunal comparativamente ao que o Ocidente defende. Né? O próprio Ocidente, né, defende que o Estado seja mais fraco. E aqui no Brasil parece que o Estado é sempre um pouco refém, né, desses grupos que chegam, e aí você colocou de maneira muito bem, né, Paulo, acabam então se aproveitando, né, dessa série de benesses fiscais, e depois a própria economia fica refém desses grupos, pelos encadeamentos, pelo número de empregos que elas geram. Porque a gente fica pedindo por favor para os caras virem para cá, a gente é pedinte, entendeu? Então como que a gente faz, né, o Wallace, que é também um grande estudioso desse mercado, como que a gente, dado esse histórico, dado esse mau hábito que nós temos na hora de fazer política industrial, né, tem essa dependência de trajetória que eu e o Paulo falamos sempre, né, no nosso livro. É muito difícil você esquecer o passado, né, quando você está lidando com economia. Então, como que você foge dessa armadilha para conseguir realmente, né, fazer uma política industrial do século XXI sem os vícios acumulados ao longo do século XX? Lá o Paulo vai começar a falar? Cara, eu acho que a questão é poder de barganha, né? O que a China mostra é que ela sempre soube usar o poder de barganha a favor dela. Então, você acha que as regras na China são boas para multinacional? O cara é obrigado a fazer uma joint venture com uma empresa local de um chinês. Você acha que é garantia de contratos? Você acha que são boas instituições? Nada disso. A multinacional vai lá para ganhar dinheiro, porque o mercado interno está expandindo, e porque ela pode produzir com custo barato. É por isso que ela vai lá. Não é porque ela está no Manhattan Connection, que tem regras tributárias muito boas, o Estado é enxuto, as instituições são confiáveis. Para com isso, o cara está lá para ganhar dinheiro, o leão come carne. Então a China sabe se colocar em posição de barganhar. Falou, amigão, você quer ganhar dinheiro aqui na China? Beleza, então você vai transferir tecnologia. No Brasil, não, a gente é um bando de pedinte que vai de joelho, ô multinacional, pelo amor de Deus, nos ajuda, a gente é burro, a gente não sabe fazer nada, produz aqui no Brasil para melhorar a tecnologia. Então a gente tem que inverter. Quando o Brasil estava crescendo, estava bombando, que é o que o Wallace falou, o olho das multinacionais cresceu. Falou, opa, agora nós vamos lá no Brasil, porque o Brasil está crescendo 4, 5% ao ano, o Brasil vai produzir 5 milhões de carros. Aí é hora da gente usar o poder de barganha. Falar, beleza, vocês querem vir? Só que vocês vão botar centro de inovação aqui, vocês vão ter que transferir tecnologia e assim por diante. Então, a gente tem uma postura ridícula em relação às multinacionais. E veja, eu não sou contra, tenho vários amigos, CEOs de multinacionais, são caras brilhantes. Não fala isso, Paulo. O pessoal já acha que você é vendido para a indústria. Não, sempre me escreve, por que você está com o Paulo Gala? Ele é um cara, ele é vendido para o capital. Cara, eu me sinto muito confortável em falar tudo isso, porque muitos me consideram um lacaio do capital. Então eu estou tranquilo desse ponto de vista. Assim, né? Mas não é, Paulo. Eu estou tranquilo agora. Hã? Mas não é. Eu sou um lacaio do meu cérebro. Do meu cérebro, que não me deixa parar de pensar e fazer crítica, né? Independentemente da posição que eu tenho. Se vocês soubessem como a vida do Paulo fica difícil com o capital quando ele vem aqui nessas lives, né? É quase heróico para ele. Eu queria só complementar assim, que o Paulo falou, que é a mesma ideia que eu tenho, André. Eu acho assim, cara, é uma coisa que eu advogo e que eu defendo. O Brasil tem a quarta maior população do mundo, cara. Não é qualquer coisa. Se você pegar só o Nordeste, é uma Coreia do Sul, sabe? Então,
nós temos um mercado interno que é um capital político muito forte, né? De você negociar aquilo que o Paulo colocou, formação de joint ventures é um dos principais instrumentos usados para transferência de tecnologia e para a construção da curva de aprendizagem, desde que você faça a sua parte internamente falando, investindo em inovação, ciência, né, em pesquisa e desenvolvimento, e não destruir a pesquisa no país. Agora, para essas questões acontecerem, você tem que ter um dinamismo. Eu acho que nós tivemos essa janela de oportunidade ali naquele ciclo de crescimento, né, extraordinário, no período recente nos governos do PT, de impor condicionalidades. É aquilo que a gente discute sobre as experiências da Ásia. Eu sempre estou pegando, cara, a experiência da Ásia, que é o que a gente estuda, né? A gente dá um curso sobre isso, sobre a Ásia. E as experiências dos países asiáticos, a China hoje é o melhor exemplo disso, que está nessa trajetória de ascendência para ultrapassar a armadilha da renda média e se transformar numa nação rica, consolidada e grande potência econômica mundial. Ela utiliza do seu mercado interno, cara, 18% da população no mundo, com esse crescimento, redução da pobreza, para impor condicionalidades. Eu acho que é o termo-chave, condicionalidades. Você quer explorar isso aqui? Então é o seguinte, meu querido, tem que ter transferência de tecnologia, entendeu? Tem que ter transferência de conhecimento. E aí você monta uma estratégia de absorção, internalização do conhecimento para criar a apropriabilidade do conhecimento e inovar, cara, para ir para um espaço, uma estratégia mais ousada, de se desvincular do capital internacional e estrangeiro e criar suas bases nacionais de desenvolvimento. Tem muitos estudos, cara. Você é um professor maravilhoso, Wallace. Eu gostaria de ser seu aluno. Pena que eu não tive a oportunidade de ser seu aluno, cara. Você fala com uma clareza fantástica. Condições de apropriabilidade. É exatamente isso. Né? Você tem que ter um sistema capaz de absorver. Desculpa, eu vou me conter, eu prometo. Vai nada, nem é para você se conter. Nem é, então, é isso. Imagina, cara, eu ouvi o elogio do Paulo Gala, então já, o cara do mercado financeiro, da academia, pô, também, cara. Então, assim, cara, eu acho que há um elemento que o Elias sempre chama a atenção de ordem política, cara. Não é uma questão só de racionalidade econômica, é de entender como é que se joga, né, na economia internacional, no cenário geopolítico. Se a gente pegar, por exemplo, a Coreia do Sul, os exemplos da Coreia do Sul, da indústria automobilística da Samsung, cara, houve boicote a todo instante do próprio Japão, dos Estados Unidos e os presidentes, né, em cada momento, em particular o presidente Park, né, ele sempre adotou uma estratégia específica de romper aqui e ali, criar, no pós-anos 90, o que a Coreia mais fez foi investir no que eles chamam de consórcio público-privado entre universidades, instituições de pesquisas públicas e grandes empresas para superar. Porque eles perceberam que não dava mais para ficar transferindo tecnologia sem criar a absorção, aquilo que eu falei, a probabilidade do conhecimento, entende? Então, mas vocês acham que tem como a gente fazer isso hoje? Cara, se tiver um cenário propício, como eu particularmente tenho uma hipótese, eu sempre falo isso em sala de aula com os meus alunos, né, eu tenho uma hipótese que os governos do PT, na minha concepção, tiveram, né, eles tiveram, tanto o governo Lula, principalmente o governo Lula, isso na mão, cara. Na minha concepção. Aí você diz assim, não dava, e se fugisse capital? Ah, não sei, cara, é contrafactual. Tentou? Não, então ninguém vai me dizer que não dava certo, porque não tentou. Então eu posso ficar dizendo que dava certo. Que é a mesma coisa vocês dizerem assim, não dava certo, e eu falo que dava. Não tentou, não, cara, então é vocês defendendo e eu defendendo. É certíssimo. Elias Jabbour, eu não sei nem o que te perguntar. Fala, qualquer coisa que você fala é boa, então fala aí pra gente. Ele tá pensando, ele tá meio cabisbaixo, porque ele tá pensando no Brasil e comparando com a China. Né? Não, mas eu acho que é um pouco isso que o Paulo falou, porque tem uma história que é um encontro. Em 89, o Xi Jinping, o Deng Xiaoping, depois dos acontecimentos da Praça da Paz Celestial, ele recebe o líder do Japão, o primeiro-ministro japonês. E o primeiro-ministro japonês chega na China, um representante de várias empresas e tal, e o Deng Xiaoping agradeceu a solidariedade japonesa diante do cerco internacional no pós-Tiananmen, ou seja, embargo de armas à China, embargo econômico, os americanos fizeram levantar, ou seja, uma confusão que o Japão se colocou contra isso. Só que ele leva uma carta na manga para o Deng Xiaoping do seguinte, olha, muito legal, estamos com vocês, somos solidários, mas a Toyota quer se instalar aqui na China e ter acesso ao mercado. O Deng Xiaoping falou, ótimo, nós estamos amplamente favoráveis a que a Toyota venha para cá. Mas o mercado que ela terá acesso vai ser... Espertinho. Então, Elias,
Me corrija se eu estiver errado, mas a minha impressão é que a China está fazendo vários vales do silício para cada setor de ponta. Então, ela aproveitou a experiência das joint ventures, né, desses consórcios com empresas estrangeiras do setor de automóveis, montou um sistema de inovação e agora, né, hoje a gente viu a Tesla, que é a única empresa que é permitida ter 100% do capital estrangeiro, né, estando no país. De carros, todo mundo quer ir para lá. Do né? setor de carros, né? Setor de carros. Então, parece que tem esses retornos crescentes que geram atratividade, né? Mas eu acho que existe uma dinâmica regional que a gente aborda muito pouco no programa aqui nosso, que é interessante. Por exemplo, esse processo de interiorização da China, do processo de crescimento econômico, e o processo de estabelecimento de 35 mil quilômetros de trens de alta velocidade, permitiu, por exemplo, que o Xinjiang, que é onde está tendo esse problema todo, se consolidasse como o maior centro petroquímico da Ásia, né? Vamos dizer assim. Então, existem nuances regionais do processo de crescimento chinês que a gente tem que levar em consideração. O Vale do Silício é um só, mas isso não impede, por exemplo, de Pequim ter o seu centro, a sua área de livre comércio, entre aspas, tecnológico. Não impede isso. Mas a concentração do Vale do Silício é uma questão até populacional, ou seja, a maior parte... Mas, Elias, o que eu estou colocando do Vale do Silício é o modelo de você criar centros de inovação para cada setor. Então, você pega, por exemplo, o setor automotivo, aí você encontra uma cidade e você monta, você atrai aqueles produtores, e ali você cria um sistema de inovação dinâmico, público e privado. E a China parece estar conseguindo fazer isso com vários setores. Né? Então, isso gera um problema enorme para o resto do mundo, que é acompanhar esse ritmo. Né? Porque no espaço muito curto de terra vivem 600 milhões de pessoas. Não é? Essa é uma outra característica da China. A China economias tem uma parte de aglomeração, né? Total. E custo dois Estados Unidos. E custo de transporte muito pequeno, né? Então, você pode ter... Você tem o Vale do Rio, por exemplo, então tem as principais automobilistas que estão em Xangai. Só que as autopeças estão lá em Chongqing, que é o quê? Que é 2 mil quilômetros de Xangai. Né? Então, só que tem trem de alta velocidade, você tem uma série de comodidade. Né? Sim, enfim. Lá em Chongqing tem umas 10 Petrobras, né, Elias? Conta aí pra gente. Lá tem quantas? Tem umas 20 Petrobras na China, né, de tamanho, né? Porque Chongqing ela é um tronco, é a cidade que a China escolhe em 93, né, para se transformar na Chicago chinesa a partir de 99. Né? Então, entre 93 e 99, foram investidos 10 bilhões de dólares anuais em Chongqing para transformá-la na Chicago chinesa. Né? Então, quando você instala ali um tronco ferroviário, você leva uma série de cadeias produtivas relacionadas à ferrovia. E como na China tem umas 10 grandes empresas, grandes conglomerados empresariais estatais do setor ferroviário, estão todas naquela região. Né? Hunan, por exemplo, também ele é um centro de indústria ferroviária, indústrias relacionadas a transporte. Enfim, cara, a gente fica falando daquela realidade até hoje. Deixa eu só fazer uma pergunta, porque o Thiago Barreto, tô até com medo de encontrar ele na rua, ele fala, André, mas eu te perguntei 1 milhão de vezes isso. ele já perguntou várias vezes, desculpa, Thiago. Ele perguntou se algum de vocês, hoje, eu não sei, se vocês sabem quem são os acionistas da Ford, que segundo ele estão todos pulverizados mundo afora, que não seria essencialmente americana, né? Eu estou perguntando porque... Eu acho que minha impressão é que ela é listada na Bolsa Americana. Eu acho que é uma empresa de capital aberto, então ela é uma corporation. Se isso é o caso, tem milhares lá, tá? Mas eu estou quase dando um chute aqui, tá? Eu também não sei a origem nacional dos acionistas. Eu queria comentar só uma questão sobre a China, rapidinho. É porque, assim, cara, a China anunciou agora... A gente ia falar a gente falou que ia falar 1 hora, já deu 1 hora. Mas o nosso acordo é que, faltando 15 minutos, a gente iniciar as considerações finais. Porque parece não estar perto disso. Não passou nem das iniciais ainda. Porque, assim, André, veja, eu acho que o que a China vem fazendo, cara, a China anunciou essa semana, né, uma revisão de lei sobre regulação sobre investimento estrangeiro no país. Né, com o principal argumento de defender da defesa da questão da segurança nacional. Na minha tese, naquilo que eu escrevo sobre a Coreia, eu chamo isso de estratégia de estrutura de propriedade.
Porque você submete o investimento aos interesses nacionais. A Coreia fez muito isso até consolidar seu parque industrial, até o início dos anos 90, né? O investimento estrangeiro direto, ele entrava dado certas condicionalidades de setores, transferência de tecnologia, ou seja, a Coreia otimizava o cenário geopolítico favorável a ela. E a China hoje, com o seu principal mercado internacional, com o maior mercado interno no mundo, ela usa da sua lei, né, de regras, e vejam, regras que estão dentro do jogo, que o Japão faz, que os Estados Unidos fazem. E todos esses países fazem as mesmas coisas. O que a China está fazendo? Usando as regras do jogo. Aí um monte de gente desavisada fica, a China é fechada, a China não respeita. Cara, a China está usando as regras do jogo para otimizar a sua estratégia de internalização, né, de desenvolvimento de conhecimento tecnológico. Aceita, entende? O Xi Jinping é muito estratégico, cara. Cada dia que eu vou acompanhando as coisas da China e ouvindo o Elias falar... Ele levou a Tesla, cara. Eu fico surpreso, ele cara. Levou a Tesla. Ele levou a Tesla. O Elon Musk tem 180 bilhões de dólares de patrimônio. 88. Por que você corta 8 bilhões? É pouco para você isso, cara? Para quem tem 180, o 8 é irrelevante. Por isso que eu corto. Ele levou, durante 2 anos, eles tiveram negociações pessoais, o Xi Jinping e o Elon Musk. Várias. E todos, inclusive os chineses, muitos empresários ficaram, e depois eu deixo as referências para vocês, ficaram espantados com a velocidade que o Elon Musk conseguiu aprovar a fábrica durante o ano de pandemia. A China bateu o recorde mundial de produção de carro elétrico e a Tesla produziu não sei quantos mil carros em Xangai, que é o coração do automotivo chinês enfim, da produção de carros elétricos. Então veja a cabeça estratégica do Xi Jinping. Ele desapareceu lá com o Jack Ma, que está escondido aí na casa do Elias ainda, só que o Elon Musk está lá, ele vai ter 100% da fábrica, a única empresa automotiva que tem dono 100% na China. Por quê? Porque o Xi Jinping sabe que aquilo ali é uma ponta de lança fundamental para o sistema produtivo de motores e carros elétricos. Então, isso que o Wallace está falando é fundamental. É ter uma cabeça, ter uma estratégia. Os caras não estão lá zoando, né? Muito bem. Então, vamos fazer, já encaminhando para o final, nesse nosso primeiro Shanghai Connection, depois do batismo, quase que trazido espontaneamente pelos nossos ouvintes, os espectadores, né? E Elias, o que você cadê o Calil deixa aí, aqui para a gente? Primeiro, acho que é importante você mostrar a sua camisa do Timão, já foi pedido aqui no chat, né? Se ela estiver aí perto de você. O Elias também mencionou que a Mônica Calazans, né? Que tomou hoje a primeira vacina, me escapou o nome dela. Ela também é corintiana, né, Elias? Então, se você puder... Mas vamos aqui mostrar a camisa. Isso aqui é meu guarda-roupa. Olha o Xi Jinping, se esconde. Aí, ó. Tá aí, ó. Homenagem à enfermeira que essa aí é vacinada. Sua. Não é do Calil, não. É sua essa, né? A do Calil tá lá dentro. Uma carioca corintiana. Tá bem arrumado o seu armário, hein? Parabéns, cara. Cara, vocês me obrigam a mistura, cara, entendeu? Então... Porque a gente sabe que você vai na onda, você é pau para toda obra, você aceita. Queridão, vamos lá, então, já vamos encaminhando para o final. O que você acha que a gente pode deixar aqui como um ponto central de reflexão, a partir da tua experiência analisando o caso chinês, de como a gente deve observar essa questão da Ford, o que ela significa para o nosso mercado automotivo, se vai ter outras empresas, na sua visão, que devem seguir, já estão avisando que sim, né? Mas como que você imagina aí a reflexão para a nossa indústria, né, nesse sentido, a partir dessa decisão da Ford? Você está perguntando para quem agora, só para entender? Elias. Fala de novo a questão, desculpa. Suas considerações finais, fazer um arremate aí sobre o que a gente... O simbólico da Ford. O simbólico da Ford. O simbólico da Ford é aquela coisa que o Paulo fala, que leão gosta de carne, não gosta de alface, eu acho que é isso. E não, é basicamente isso. É retomar, eu acho, essa discussão sobre os marcos institucionais que serão fundamentais para a constituição de um novo projeto nacional de desenvolvimento no Brasil. Porque tudo isso vai vir à tona. Eu acho que tem que suplantar tripé macroeconômico, LRF, Lei 8666, reforma trabalhista, uma série de pontos institucionais vão ter que ser
superados para a formação de um marco institucional de caráter desenvolvimentista e também rever o papel da forma como o Brasil se relaciona com esses caras, né? Sabe, eu acho que esse que é o marco fundamental, que o Wallace ele fala da grande política industrial na fala dele aqui, e o Paulo fala o detalhe que, para mim, é tão fundamental quanto o conteúdo que o Wallace coloca. É a forma como os países se relacionam com essas empresas, né? E eu acho que o Brasil tem que ter uma outra forma de se relacionar com esse pessoal, né? Mas aí volta uma questão, né? Somente um outro poder político para poder enfrentar essa questão. Não estou aqui falando de socialismo, não, tá? Mas um capitalismo com vergonha, porque o nosso capitalismo ainda é muito sem vergonha, né? O capitalismo brasileiro, né? Enfim, é basicamente isso, né? Por um capitalismo com vergonha na cara, né? Que a gente tem que ter, eu acho, né? Valeu. Wallace Moreira. Cara, eu vou encerrar dizendo assim, eu acho que, para além de uma questão que nós não temos há muito tempo, né? Uma política industrial e um projeto, tivemos, eu não posso ser injusto aqui com os governos, né, do PT, houve sim políticas, né, industriais, o PDP, a PITS, né, que é a Política Industrial Tecnológica e Comércio Exterior, do primeiro governo Lula em 2005, 2006, depois o Plano de Desenvolvimento Produtivo, Inova Alto, né, alguns projetos. Mas, para além disso, eu acho assim, do ponto de vista, pegando a conjuntura, eu acho que é uma conjuntura extremamente delicada, porque não há perspectiva nenhuma de retomada do crescimento, né, e as grandes empresas estrangeiras no Brasil, todas sinalizam que o grande interesse delas é explorar esse mercado interno, e esse mercado interno, ele perdeu vigor, né, ele deixou de ser uma grande promessa do ponto de vista empírico, né, do ponto de vista concreto, desde 2015, cara. O Brasil não tem crescido, né? Na última live eu comentei isso, nós tivemos 2 anos de taxas negativas, depois PIBinhos de 1%, esse ano agora de 2020 vai ser um rombo aí de menos 5% provavelmente, e este ano a recuperação vai ser, pelo jeito, pelo andar da carruagem baixa, né? E provavelmente não vai ter continuidade, porque a agenda do governo não é de puxar crescimento econômico. Então, o risco de outras empresas tomarem o mesmo caminho, o mesmo rumo, é alto. Não é? E aí não é por causa como hoje saiu no jornal o Globo, né? Crise do mercado interno e o custo do Brasil. Que custo do Brasil, cara? Sabe? Essas empresas todas vieram para aqui com todo o custo do Brasil falado. Veja, nós tivemos, eu repito, cara, a menor taxa de desemprego no Brasil, com os direitos trabalhistas em vigor. Vamos, né, tratar com os dados reais, e não ficar nessa ideia de, não, mas a reforma trabalhista, mas como o Paulo falou, reforma disso, reforma aquilo, vocês todos comentaram. Então, eu acho que a gente corre um sério risco de um aprofundamento da crise, de um aprofundamento de um processo de desindustrialização e com quebras de mais cadeias produtivas, entendeu? Perfeito, Wallace. Paulo Gala. Eu vou mudar para uma metáfora um pouco mais light, que está muito agressiva, essa do leão, que come alface. Eu vou pegar a alface e vou pular para o jardim. Uma economia é como um jardim, cara. Não adianta você achar que ele vai crescer sozinho, que ele vai ficar maravilhoso. Porque cresce mato, cresce praga, cresce planta no lugar errado. Então o belo jardim precisa do belo jardineiro. Ele precisa parar, ele precisa regar, ele precisa jogar adubo. A árvore, uma tem que estar no lugar certo para fazer sombra para outra. Tem lugar que tem que bater sol. Então essa ideia ingênua de que você vai jogar um monte de planta lá e vai construir um jardim maravilhoso, vai dar tudo errado, né? E o jardineiro, obviamente, é o Estado. Então, tudo que a gente está falando aqui de política industrial, de política tecnológica, de retomada da atividade econômica, quando a gente fala de uma conjuntura que implodiu no Brasil, o Brasil está mergulhando numa crise que já dura 6 anos. Ele não vai sair da crise sozinho. A única maneira de sair é o jardineiro tirar o Brasil do buraco. O governo vai ter que fazer investimento público, vai ter que usar bancos públicos. Esse é o único caminho. Não adianta achar que a iniciativa privada vai se puxar pelo cordão dos próprios sapatos. A iniciativa privada está quebrando, está morrendo de medo, está saindo do país, não sei quantas fábricas fecham por dia. Endividada. Né? Porra, né? A gente já viu isso em 1929, o mundo todo sabe disso. A China está fazendo isso há 40 anos e, em homenagem ao Shanghai Connection, a China nadou de braçada. O 2020 foi um ano espetacular para a China, ela vai crescer, vai ter crescimento positivo, ela ganhou mercados. Vocês vão ver as matérias agora de retrospectiva de 2020, o que foi o 2020. Vão até continuar acusando a China de ter criado o vírus, e tão bom que foi o desempenho da China. Mas não só a China, a Europa, os Estados Unidos, todo mundo está com essa cabeça de New Deal, Green New Deal, só se fala em New Deal. E o Brasil fala em teto dos gastos, quer dizer, o Brasil vai continuar afundando igual uma âncora, lá para o fundo do oceano, né? E, enfim, isso é uma tristeza. Então eu vou deixar esse registro aqui, André, falar a última vez, para não esquecer depois do nosso lançamento do curso, mas eu fico até desanimado, cara.
Mas fala, pode falar. Não, a gente vai abrir as matrículas essa semana do curso do Brasil Economia que não aprende. Tem um grupo VIP lá que a gente vai fazer um desconto especial e tal para quem acompanha a gente. Mas na verdade o que eu quero mesmo é que chegue em fevereiro logo para a gente fazer a turma da China, né, Elias? Porque pelo menos a gente fica mais feliz, né, cara? O curso de China, ele, né, nos brilha os olhos, né? O do Brasil é muita depressão, tá louco. E vamos falar do Vietnã e do Laos no próximo curso, né? Bom, pessoal... Ásia que dá certo, né? Ô, André, a impressão minha ou a gente está terminando com aumentando a audiência? A gente está terminando, aumentando a audiência, mas em uma hora, conforme prometido. Em uma hora. Conforme prometido. Mas não fez muito sucesso aqui no chat essa uma hora não, viu? O pessoal não gostou, o pessoal está acostumado com live maior, né, mais longa, então eu vou finalizar de maneira bem demorada. Prolonga um pouco aí na finalização. Mas eu queria apenas apontar, primeiro, 2 pontos aqui, que o Ângelo, nosso querido Ângelo De Angelis, está aqui no chat, ele escreveu um texto muito interessante no blog do Paulo, sobre incentivos fiscais, né? Vale muito a pena vocês irem, né, ler, vão lá no site do Paulo, porque essa semana foi muito rica, acho que tem várias análises, né? Evidentemente é muito difícil a gente abordar esse tema de forma tão ampla, né, num espaço pequeno, assim, mas eu acho que os textos ali complementam muito bem aquilo que a gente está discutindo. A gente acabou, por exemplo, nem entrando muito na questão da indústria 4.0, né, da robotização das atividades produtivas, que, por exemplo, gera uma nova janela de oportunidade para investimento, né, para trabalhar aí os conceitos, por exemplo, Alemanha, China, Coreia, como é que esses países estão trabalhando dentro dessa nova fronteira? É que aqui estão achando que é botar o Wi-Fi na fábrica de suco de laranja, a indústria 4.0, entendeu? Exato. Dureza, né? Então, eu quero já pedir desculpas para quem está chegando agora, foi um erro meu, né, de colocar, na hora que eu programei aqui a live, eu programei às 19 horas, infelizmente ninguém acabou me avisando, geralmente vocês são muito rápidos em corrigir meus erros, mas dessa vez acabou passando, tá? Então eu peço 1000 desculpas por esse equívoco, mas o vídeo ele fica aqui disponível, tá bom? Então, terminando aqui a live, o vídeo já vai estar disponível aqui na página do YouTube. Olha, ele está forte pra caramba, viu pra isso, cara? Essa camiseta aí deixou você forte, hein, cara? O negócio lá de malhação, ó, tá fazendo efeito, cara. Quem, o Elias? Isso aí não é o pijama dele isso aí, cara. É o pijama. A gente tem 2 pontos que eu queria ainda colocar. Eu tô testando o Elias para ver quando que ele vai me mandar merda. Eu tô no limite. Ele já tá, Paulo, ele só não tá falando, é só isso. O Elias é muito paciente, cara. É muito paciente. Eu tô testando os limites. Paulo, é que você não vê o meu WhatsApp dele, aqui, Paulo. Você visse meu WhatsApp, você ia ver. Eu não quero mostrar brincadeira, o Elias não faz isso. Desculpa, tem um Lenin aqui, viu? Desculpa. Tem um Lenin tatuado. Ai, Deus do céu. Então, um ponto que eu queria salientar aqui é a questão de o Brasil ter novamente reforçado o pedido para ingressar no acordo de compras públicas, né, da OMC. Isso significa que várias empresas estrangeiras vão poder ter acesso às compras do governo aqui no Brasil, só que o Brasil está entrando de uma maneira muito pouco prudente, né? Está entrando de forma a abrir demais aquilo que os outros países protegem, né? Eles fazem alguma abertura ali de 10% a 20% das compras, mas o Brasil... Compara com o discurso do Biden, isso aí. Isso, mas o Brasil parece que está entrando assim na típica ingenuidade de que você substitui empresa nacional por empresa estrangeira promove eficiência, né? Até essas empresas se mostrarem monopólio. Não, é burrice mesmo, cara. Mas a gente sempre... Eu tô começando assim, né? Aí depois a gente analisa mais para frente os reais motivos. E aí o Biden, nessa semana, fez um discurso, né, quase um New Deal do século XXI, né? Então ele falou, vou dar $1.400 para os americanos para acalmar, né, essa onda que está havendo de irritação, ressentimento, nada como um bom dinheirinho na conta para acalmar os ânimos do pessoal que diz que não tem dinheiro, né, que está mal e tal, esse pessoal que anda invadindo o Capitólio, né, e tal. Então ele vai dar 1,9 trilhões de dólares, dá cerca de 10% do PIB norte-americano, talvez um pouco menos, eu não lembro qual é o último valor dele, mas cerca de 20 trilhões de dólares, e muito disso está associado a fazer incentivos a empresas, né, para você gerar inovação, principalmente na área farmacêutica, mas também em vários outros setores. Então, é um programa bem amplo, que está turbinando o gasto público
E a gente tem figuras como o Financial Times agora fazendo meia-culpa, dizendo, olha, a gente tem que gastar mesmo, desculpa, eu segurei a ideia da austeridade por muito tempo. Mas o FMI já está quase, né, dando chicotada nas costas, né, de tanta meia-culpa que eles fazem. Mas o Financial Times agora já está, né, finalmente entrando na onda, e a gente tem figuras, né, cada vez mais suspeitas, né, dentro da ortodoxia, chegando falando assim, não, tem que gastar mesmo. É a maneira de você evitar crise social, de impedir que o pior ocorra. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria salientar aqui, que é importante, eu acho que a gente deve refletir. O segundo é a questão da volta do Paulo Guedes a colocar, né, a salvação do país nas reformas. Então, a gente vai ter nas próximas semanas essa discussão, né, tanto da reforma administrativa, que é muito mais uma reforma de vínculo, né, com o setor público, não uma reforma da organização do Estado. E por que isso é importante? Porque o Estado ele é muito mais do que apenas os servidores públicos, né? Ele precisa melhorar toda a sua organização, toda a forma de lidar com a sociedade, de entender o novo processo econômico nessa nova era, né, da tecnologia, e isso não está sendo focado, né? Então, os especialistas que conhecem isso vêm salientando, né, extensivamente esse aspecto. Então, é algo que a gente deve prestar atenção cada vez mais. E temos hoje, eu acho que, né, esse dia de hoje ele é muito emblemático, e eu fico feliz de retomar esse ponto, que é a questão das vacinas. Vamos ver se agora, né, pressionado tanto pela agilidade, entre aspas, aqui, né, eu nunca sei o que está por trás, do João Dória, né, de pressionar, acabar pela agilidade do Instituto Butantan, acabou pressionando o governo federal a entrar no jogo, e aí vamos ver se a gente acelera, né, o processo de vacinação, porque isso é muito importante para resgatar, né, um pouco da economia, principalmente o setor de serviços, que anda muito mal das pernas ainda, né? Essa semana a gente teve a notícia aí da pesquisa mensal de serviços, a gente ainda está muito abaixo do pico intermediário ali de final de 2019, então a gente ainda tem bastante chão para andar, mas, né, já estamos aí com alguma recuperação. Então é importante que essa recuperação não seja, né, interrompida, bloqueada, e a gente imagina que a vacinação, se houver um plano, né, adequado, né, olhando para frente para onde a gente vai, que essa vacinação vai nos ajudar bastante a retomar a atividade econômica. E aí vamos esperar que a atividade econômica não retome naquele formato K, né, em que os ricos enriquecem demais e os pobres, né, acabem voltando ali para o nível de pobreza muito elevado, porque não encontra emprego de qualidade e assim por diante. Alguém gostaria de colocar alguma coisa sobre esses pontos? Não, eu acho que é um ponto bem para ser explorado, porque essa questão das compras públicas é um instrumento genial, por exemplo, a transferência de tecnologia, né, cara, para internalização de conhecimento. Não, eu acabei de falar do caso de Tianjin, que botou 100% dos ônibus elétricos e táxis e bombou a BYD. Isso é básico, lá na China é business as usual, o governo alavancando as empresas, né? E as regras do comércio, né, eles permitem cada país adotar um percentual que acha necessário de acordo com suas estratégias e necessidades. O Japão, por exemplo, 7%, né? Alguns países, saiu uma matéria no Valor mostrando os percentuais por países, né? E o Brasil partiu para uma jogada de abertura unilateral, achando que o mundo é bonzinho, que todo mundo vai fazer a mesma coisa, né? Nessa perspectiva de abertura unilateral. Cara, quando eu vejo alguém falando de abertura unilateral, eu não acredito nisso, cara. Foi muito Smith indicado na cabeça, sabe, cara? Batendo tanto assim que o cara não entendeu. Cara, vamos fazer um tributo ao Manhattan Connection. Precisa fazer a reforma tributária, precisa fazer a reforma trabalhista, precisa controlar os gastos públicos, precisa fazer a abertura unilateral. Sem essas políticas, o Brasil nunca vai se desenvolver. Acabamos de perder metade da nossa audiência. Muito obrigado, Paulo! Valeu, galera. Só para deixar claro, quem está chegando aqui, o Paulo não pulou para o outro lado, ele está só brincando, porque aqui é o Shanghai Connection, então aqui a gente fala tudo a partir da economia do projetamento, a gente não acredita em economia por destino, né? A gente não acha que existe aí um destino para as economias, a gente tem que construir isso. Elias, Wallace, alguma coisa a mais? Senão, nós vamos para o momento literário, e hoje eu escolhi eu queria me despedir com o momento literário, né? Uma frase do Belchior na música dele, Fotografia 3x4, em que ele diz assim, que a noite fria me ensinou a amar mais o meu dia, entendeu? Então, assim, cara, as dificuldades... Muito boa, muito boa, então, assim, cara. as dificuldades da vida, maravilhosa. Me ensinam a gente amar mais, como você mesmo falou, André, você começou exaltando a vacinação. Então, cara, é tanta madrugada, tanta coisa ruim, que quando surge uma coisa boa, a gente tem que ver luz no fim do túnel, cara, sabe?
Então, essa frase do Belchior, eu voltei a ouvir muito o Belchior ultimamente, cara. Então, eu tava lembrando dessa frase agora. Não, o Belchior está sendo, né, muito resgatado nesse momento. Ele é muito sábio, né? Trouxe muitas coisas boas para a gente. Eu deixaria esse momento com essa sua frase se eu não tivesse escolhido, né, uma poesia deste nosso grande aqui, Carlos Drummond de Andrade. Então, principalmente no A Rosa do Povo, que me parece ser um livro muito engajado, muito forte, e eu, hoje, de maneira excepcional, comecei a nossa live aqui de uma maneira muito mais enfática do que eu costumeiramente faço. Isso tem um motivo, tá, pessoal? Eu peço perdão a quem se sentiu ofendido, mas a catarse também é importante, porque eu gostaria de não ter de falar desses aspectos de um governo, eu gostaria de poder falar só da economia, eu sou economista, eu gostaria de não ter que falar sobre tudo isso que a gente está vivendo, eu adoraria, mas infelizmente esse governo ele escolhe esses itens para falar, essa é a pauta que ele coloca, então a gente traz aqui a pauta econômica para poder enriquecer, mas nós como cidadãos também não podemos fugir à nossa responsabilidade de denunciar, de protestar contra aquilo que está. Se você não partilha da minha ideia, não tem problema, fique absolutamente à vontade, você é bem-vindo, contanto que você mantenha o respeito a todo mundo aqui que está, tá bem? Então, por isso eu termino com uma poesia, eu vou recitar apenas um pedaço, essa poesia que é chamada A Flor e a Náusea, porque eu vejo que o que hoje aconteceu é o que o final desse poema vai dizer, uma flor brotou. Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Em vão me tento explicar. Os muros são surdos. Sob a pele das palavras, as cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Ah, garoto. Show. Eu agradeço demais a presença de todos que estavam aqui, permaneceram com a gente ao longo dessa live. Novamente, reforço minhas desculpas para quem foi desorientado pela organização aqui da live no YouTube, mas o vídeo vai ficar aqui disponível. Wallace, Elias, Paulo, muito obrigado, meus grandes queridos amigos. Valeu, galera. Terminamos o Shanghai Connection na sua primeira edição com novo nome e voltamos então na próxima semana. Grande abraço, obrigado, pessoal. Valeu, galera.